Irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Igreja de Jesus presente aqui. Como é precioso estar na casa de Deus, na presença do Senhor. Fica de pé. Fica de pé mais um pouquinho. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Efésios. Carta de Paulo aos Efésios. Quero que você abra o seu coração para o que Deus tem para ministrar na nossa vida hoje. A igreja do Senhor está vivendo em desafios. E existe um desafio de Deus para a sua igreja. Diante de todos os desafios que a igreja está tendo, que o mundo, o diabo, o inferno está se levantando contra ela, o desafio de Deus para a igreja é ela viver como igreja, conforme ela foi projetada para ser. A vocação dela, para que ela foi salva, para que ela existe. Para que ela se tornou o corpo de Cristo? Por que que Cristo resolveu ser o cabeça dela? Nós vamos ter algumas verdades profundas hoje, conhecidíssimas por todos nós. Mas Deus está preparando a sua igreja para vencer os desafios que ela está vivendo nesses últimos dias. Efésios capítulo 1, eu quero ler com vocês do versículo, capítulo 1, a partir do versículo de número 15. Glória a Deus. Eu não só sinto, mas eu tenho certeza que o Espírito de Deus está movendo neste lugar. Engraçado que o Espírito Santo ele é comparado como um vento. É um dos símbolos do Espírito, o vento. E o vento tem hora que ele vem soprando e quebrando tudo, não é? Quebrando tudo. E ele está mostrando que ele está presente ali. Mas tem hora que ele vem de maneira que você só percebe, porque ele está fazendo você respirar. Mas é o mesmo vento. O Espírito Santo, tem hora que ele vem e ele faz um barulho. Mas tem hora que ele age de maneira tão tranquila, mas ele está presente. Escuta o que eu vou dizer para você. Algumas pessoas que estão agora aqui, o Espírito Santo vai desafiar você e você vai tomar algumas decisões radicais a partir de hoje na sua vida. Essa igreja, esse pequeno rebanho que está aqui, que faz parte da igreja universal, não do reino de Deus, mas do reino de Deus. Não da denominação reino de Deus, mas do reino de Deus. Essa igreja universal, que dentre ela, ou dentro dela, existe a igreja real, verdadeira. Existe a igreja universal, que você não pode contar. Tem crente e gente de tudo quanto é jeito. Mas dentro dessa igreja universal, tem a verdadeira igreja. A igreja apaixonada, que ama, que busca e quer, de fato, viver a vontade de Deus. Que esse pequeno rebanho que está aqui, faça parte deste grupo, dos que querem apaixonadamente servir ao Senhor de todo o coração. Ser igreja de verdade, de fato.
Versículo 15 a seguir, Paulo fala assim: por esta razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus, e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo assentar à direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo, de toda autoridade, de todo poder, de todo domínio, de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Amém? Poder sentar, queridos. Eu quero começar a minha palavra hoje dizendo para você e para nós o que nós somos. Bem, nós somos a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Quem é a igreja? Todos aqueles que um dia reconheceram que Jesus é o Senhor e o aceitaram como Senhor e Salvador da sua vida. Todos aqueles que pelo batismo foram batizados no corpo, introduzido no corpo, e o corpo é a igreja. Não tem igreja sem igreja. Não tem igreja sozinha. Não tem alguém para dizer eu sou igreja sozinho. Não. Tem que estar ligado ao corpo que é a igreja. Que Jesus é o cabeça. Paulo faz uma comparação, uma ilustração da igreja com o corpo humano, lá aos Coríntios. Ele fala, olha, assim como o corpo tem muitos membros, cada membro tem a sua finalidade, assim é o corpo de Cristo. Nós somos muitos, mas somos diferentes. E ele fala, olha, no corpo humano, a mão não pode dizer que não é do corpo, porque não é pé. Enfim, ele faz ali uma ilustração. Então, todos nós somos importantes. Até aquele membro mais simples, ele é importante no corpo. E quem dá o comando para o corpo humano? A cabeça. Daqui que vem todo o comando para todos os membros, desde a orelha, o ouvido, o nariz, até o dedão do pé, o dedinho, em todas as partes do corpo, vem o comando da cabeça. E nós somos igreja. Igreja que não vive por si só, igreja que não vive por sua vontade, corpo que não vive pelo seu comando, que a mão não dá ordem, que o pé não dá ordem, que os dedos não dá ordem, mas todo o comando vem da cabeça, e a cabeça é Cristo Jesus.
Todos os membros deste corpo têm que estar no comando de Jesus. E nós precisamos valorizar a questão da igreja. E até sentir honrado por fazer parte da igreja. Poxa, eu faço parte da igreja de Jesus. Eu faço parte do corpo de Cristo. Ele é meu cabeça. E o comando vem dele. Nós temos muita gente aí querendo ser cristão sem igreja. Querendo ser crente sem igreja. Crente em casa, sozinho, isolado. Não existe essa possibilidade na visão de Deus. Não existe essa possibilidade na maneira que Deus projetou a igreja dele. Muitos se enganam. Mas a igreja é o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo é comandado pelo cabeça que é Jesus. Amém? E Paulo está dizendo assim, olha, eu oro por vocês, irmãos de Éfeso, para que o Espírito Santo faça vocês entenderem isso. Eu admiro a fé de vocês, louvo a Deus pela fé de vocês, mas a minha oração é para que o Espírito de sabedoria dê revelação plena para vocês, do conhecimento dele. E ele fala mais, eu oro ainda para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual vocês foram chamados, as riquezas da glória, da herança dele, dos santos. Interessante que a igreja de Cristo, ela não vive pensando aqui da terra só. Nós temos uma parte da igreja de Cristo da terra, da Universal Igreja, que está muito visando aqui. Quando eu vejo cantar de bênçãos, quando eu vejo cantar de promessa, a primeira coisa que vem na mente de muitos cristãos são promessas na área física, promessas da área financeira, promessas da área família, promessas aqui. Mas talvez demora muito vir na mente, ou talvez deveria ser o primeiro pensamento quando se canta em promessas. Deus tem promessa, é a promessa da herança no céu, é a promessa do céu. E eu já quero alertar você, antes de finalizar a mensagem, Deus está preocupado em preparar a igreja para viver e tomar posse da maior promessa dele, que é a promessa do arrebatamento, e de nós então passarmos a tomar posse daquilo que ele tem preparado para nós lá nas mansões celestiais. E a preocupação de Paulo, eu quero que o Espírito do Senhor abra os olhos do coração de vocês, ilumine vocês, para vocês conhecerem a esperança para a qual Ele vos chamou, as riquezas da gloriosa herança dos santos, a incomparável grandeza do seu poder para conosco. A grandeza do poder de Deus para conosco é a capacidade de nos tirar dessa vida e nos levar para uma vida melhor. É a capacidade de nos ressuscitar de entre os mortos, como Ele ressuscitou Jesus. É a capacidade de mudar o nosso caráter, de mudar, de transformar a nossa vida e de nos fazer homens e mulheres segundo o coração dEle. Bem, quem somos? Somos a igreja de Jesus. Antes de passar para a segunda parte que eu quero falar com vocês, e nesse texto Paulo fala, olha, este Jesus aí, que Deus o ressuscitou e colocou ele à direita do Pai lá em cima, acima de todo poder, acima de toda potestade, acima de todo reino, acima de todo nome, dos que se falam neles agora e daqueles que haverão de se levantar. Este Jesus foi colocado acima deles. E ele fala bem assim, olha, Ele está à direita, nas regiões celestes, acima de todo governo. Está me escutando aí atrás, irmão?
Ele está acima de toda autoridade. Ele está acima de todo poder, todo domínio. Ele está acima de todo nome que se possa mencionar. Não apenas nesta era, mas também naquela que há de vir. Está chegando aí o reino das trevas. Todo mundo está com medo aí do anticristo, do número da besta, do número não sei de quanto, mas este que virá, Jesus está acima dele. Agora eu quero chamar a sua atenção para ver aonde está o seu lugar, onde é o lugar da igreja, a verdadeira igreja de Jesus, os verdadeiros cristãos apaixonados. Onde está a igreja? Olha só o que Paulo fala. Todas as coisas estão debaixo dos seus pés. E designou cabeça de todas as coisas. Agora ele fala, para a igreja. Agora ele continua dizendo, que é seu corpo. A igreja que é seu corpo. Quer dizer que, se a cabeça está lá, o corpo está lá também. Se a cabeça está colocada acima de todo poder, de todo governo, de todo nome, de todo principado, de toda potestade, o corpo também está. Sabe, igreja, nós estamos aqui, mas o nosso lugar não é aqui. Nosso lugar é à direita do Pai, lá na destra do Pai, nas regiões celestes. Amém? Nós estamos aqui para cumprir um propósito. A igreja está aqui, trabalhando, vivendo, comendo no mundo, mas ela não é deste mundo. Nós não somos daqui. A nossa pátria não é aqui. A nossa pátria é lá em cima. E hoje eu quero que você entenda isso no seu coração. Continue trabalhando, continue fazendo faculdade, continue estudando, continue programando o seu projeto de trabalho, seu projeto da empresa, mas saiba, todas estas situações é para que, como igreja, corpo de Cristo, em todos os lugares da sociedade, você seja igreja que tenha de fato intimidade com a cabeça, chamado Cristo, e em todas essas situações, você seja o próprio Cristo presente, para glorificar o nome do Pai. Amém? E alguém que está aqui, mas muito logo, irá para a pátria celestial. O seu lugar, o meu lugar, é lá na pátria celestial. E ele termina dizendo assim, que é seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas. Sabe que é a igreja, irmão? A plenitude do projeto de Deus. A plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Agora eu vou para outra parte. Abra a sua Bíblia. Em Mateus. Quero que você abra a Bíblia, irmão. Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25. E o versículo número 41. Manai recone, mas nefai. Deus nunca tirou os olhos de você. Ele está com você na lista dele. E na lista dele, você está marcado para viver vitorioso. Não é para viver em derrota. E a maior vitória vai ser o seu nome ser chamado no dia do arrebatamento da igreja. A maior vitória não vai ser o dia que vai ser chamado o seu nome, quem sabe no sorteio de uma exposição. O maior momento marcante não vai ser a hora que será chamado o seu nome, na hora de um sorteio do supermercado, que você colocou lá um papelzinho para concorrer, um carro.
E nem o dia que você foi chamado para receber o certificado da sua mais importante faculdade que você imagina. Tudo isso é tremendo, é emocionante. Mas Deus está de olho em você. E o seu nome está marcado no livro dele. E o dia que ele mais quer que emocione a sua vida é o dia que ele chamar você pelo nome e dizer: vem, filho amado, entrar no meu reino que está preparado para você desde a fundação do mundo. Escute essa palavra. Então ele dirá aos que estiverem sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Essa cadeira vai te incomodar durante os próximos 20 minutos. Mas depois dos próximos 20 minutos, você não vai suportar ficar sentado nessa cadeira. Não para correr da presença de Deus. Não para fugir da verdade do Evangelho. Não para fugir da verdade da palavra de Deus. Mas para levantar e erguer sua mão e dizer: Deus, me ajuda, eu quero ser o que o Senhor me destinou a ser. Então segura aí, não levante. O inferno foi feito para o diabo e os anjos dele. Ei, o inferno não foi feito para você. O inferno não foi feito para ser humano algum. Está escrito aqui: preparado fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. É para ele que foi preparado e para os anjos dele. Agora ele não quer ir sozinho. Ele quer levar você. Ele quer levar uma multidão de gente. E ele está arrastando. E ele está levando, infelizmente. Está tão claro diante dos nossos olhos. Nós que conhecemos o Evangelho, a palavra, que o mundo está indo para onde eles não foram destinados a irem. Quem sabe você também está com o pé lá. Mas hoje você vai tirar o pé de lá e firmar onde está o outro pé. E aonde está o outro pé ainda? Em Cristo, na igreja. Você vai tirar o pé de lá e colocar os dois aqui. E dizer: a partir de hoje eu vou para onde é o meu destino. E o seu destino e o meu destino é as mansões celestiais. É o céu. É onde Jesus foi preparar lugar. E quem estava no culto ontem ouviu a pregação do grande profeta de Deus que pregou para nós. E o lugar está preparado. Só falta a nossa chegada para ocupar o lugar preparado. E o inferno não foi feito para nós. Mas o diabo quer levar. Que tipo de gente que vai para lá? Abra a sua Bíblia em 1 Coríntios. Eu disse que era um texto bem conhecido nosso. Capítulo 6. O diabo está conseguindo levar tanta gente para lá, irmão. Para o lugar que não é para o homem, é para ele. E para ele não tem mais recurso. Mas para o homem ainda tem. Para ele não tem mais recurso. Não tem mais chance. Ele já está condenado. Mas para o homem ainda tem. Capítulo 6. Versículo de número 9. Abra a Bíblia aí, irmão. Ô jovem, abre a Bíblia. Abre aí. Esqueceu a Bíblia em casa? Liga o celular aí só na Bíblia. Seja sincero. Senão o seu lugar vai ser lá onde foi preparado para o diabo e os anjos dele. Quem não veio na escola bíblica hoje, meu Deus do céu.
Não dá para perder nesses últimos dias, irmão. Não dá para perder nada. Oportunidade de ouvir Deus, ter revelação de Deus. Hoje nós tivemos uma aula aqui sobre integridade, sobre verdade, sobre caráter. Deus está procurando curar parte da Igreja Universal, porque nem todos serão alcançados, nem todos conseguirão, por causa da dureza do coração. O próprio Jesus falou, olha, vai ter no meio do trigo, o joio, olha, 10 estarão aí, 10 virgens terão, 5 estarão prudentes e 5 estarão nércias. Jesus falou que nem todos irão, por isso que eu disse que dentro da Igreja Universal tem a igreja, e que essa igreja sejamos nós participantes dela. A igreja do arrebatamento. Preste atenção. O que Paulo fala? Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Todo tipo de perversidade é uma maneira do diabo arrastar a gente para o lugar que é dele e não é nosso. Escute, irmão. É duro, escute. Não se deixe enganar. Não engana não, irmão. Não vai dar conversa com qualquer um não, irmão. Não se deixe enganar. Olha só. Nem imorais. Vocês acham que nós vivemos uma era de imoralidade, um tempo de imoralidade? Imoralidade dentro da própria igreja? Perversão sexual. Nem idólatras. Gente que adora aqui literalmente adora ídolos. Mas hoje nós temos muita gente adorando pessoas, homem, pregador, denominação, cantor. Idólatras. Aquilo que ocupa o lugar de Deus, da adoração que é devida a Deus. Nem adúlteros. Que é adúltero, pastor? Aquele homem que tem relacionamento extraconjugal com outra mulher. Aquela mulher que tem relacionamento extraconjugal com outro homem. Qualquer pessoa que se relaciona com a outra pessoa que não seja seu esposo ou sua esposa. É um adúltero. É uma maneira do diabo estar arrastando gente para lá. Hoje a Igreja Universal, fatiada em denominações, dá todos os jeitinhos humanos para poder resolver problemas do adultério. Facilitar, porque tem alguém de boa fama, tem alguém de muito dinheiro, tem alguém que tem riquezas, tem alguém que é o maior dizimista da igreja. E se ele parar de dizimar, o pastor não tem seu salário. Se ele parar de dizimar, vai fazer falta para o grande projeto de visão tão materialista e que leva as pessoas a esquecerem que Jesus foi preparar um lugar e logo, logo nós vamos para lá, a herança eterna. Então hoje nós vivemos isto. E o inimigo tem conseguido levar, nem os adúlteros, que mais que fala aí? Nem os homossexuais. Quem são os homossexuais? Homem que relaciona-se com homem, mulher que se relaciona com mulher. Quem mais? Aqui fala passivos ou ativos, também nessa versão NVI. Nem ladrões. O diabo está tentando e procurando, através dessas ciladas, levar muita gente para lá. Tanto empregado que rouba o patrão, patrão que rouba o empregado. Tanta gente que vive roubando o próprio Deus. Tantos filhos roubando os pais roubando os filhos. Nem ladrões, que mais?
nem avarentos, pessoas tão agarradas ao dinheiro, tão materialistas, não abrem a mão para nada, tão voltadas à grana, ao dinheiro, mão de vaca, amante ao dinheiro, amante às coisas materiais, são avarentos, não ajudam ninguém, não abrem a mão para ninguém. Que mais? Caluniadores, pessoas que levantam calúnias contra pessoas, contra irmãos. Quem mais? Trapaceiro. Hoje nós falamos sobre essa questão do trapaceiro aqui na escola bíblica. Quem mais? Não herdarão o reino de Deus. Irmão, se não herdarão o reino de Deus, vai herdar o quê? O reino do inferno. O lugar que não foi feito para nós, foi feito para o diabo e os anjos dele. Abra sua Bíblia mais à frente um pouquinho aí, em Gálatas. Gálatas. Você sabia que Jesus pode arrebatar a igreja hoje? Você sabia que Jesus pode chamar você hoje através da morte? Quem sabe no dia de amanhã aqui? Você sabia que por isso que Deus está falando com a gente hoje, nesses textos tão conhecidos, porque Ele nos ama? Ele está tentando nos ensinar o que é igreja, o que é ser igreja, o que é ser homem de Deus e mulher de Deus. Evidentemente, Ele sabe que nossa luta contra a carne é terrível. Tem hora que dá vontade talvez de adulterar, mas eu não adultério. Tem hora que dá vontade de mentir, mas eu não minto. Tem hora que eu sou tentado, mas não caio na tentação, aí é o segredo da vitória. Muita gente não tem tido domínio, o diabo tem conseguido tomar conta das suas emoções e levado a praticar. Porque a finalidade dele é o seguinte: eu não vou ficar lá sozinho não, lá é terrível, só eu, mais lá uma terça parte dos que vieram comigo, eu quero levar esse povo que está no coração de Deus, que é feito com a mão dele, que Deus o ama de maneira tão grande, o Deus que foi manifesto depois para salvar, que o nome dele é maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, o Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Deus tem vontade de viver com o homem ao lado dele eternamente, e o diabo tem inveja disso. Está entendendo, irmão? Agora Gálatas capítulo de número 5. Você sabe de cor e salteado. Deus usou o diácono Manuel de maneira tão extraordinária num culto que eu participei na sexta-feira lá na 94. Que revelação que Deus trouxe para nós através do diácono Manuel. Como eu fiquei alimentado aquele dia e tomei decisões ainda mais radicais da minha vida. Olha só, ora, as obras da carne são manifestas. Algumas repetições. Imoralidade sexual. Irmão, 5:19 de Gálatas. Hoje nós vivemos brincadeira dentro da igreja com relação à imoralidade sexual. O pessoal faz farra nesse negócio aí. São obras da carne. Impureza, lascívia, ou melhor, libertinagem. Aquela coisa assim, tudo é normal, tudo não tem problema não. O diabo está segurando, levando, amarrando. Idolatria, feitiçaria, ódio. Ódio. Se você tem ódio aí, meu irmão, hoje você precisa
pular dessa cadeira do final, que você está aí agora, pastor, hoje está muito duro, não é essa palavra dura, eu falei que você ia ficar aí até resmungando, rangendo o dente, mas se você tem ódio, e se Jesus voltar hoje, você vai para o lugar do diabo que não é seu, e vai perder o lugar preparado para você. Então hoje, limpa seu coração, e passe a amar pessoas, e Deus vai te dar graça para fazer isso, nesta noite, porque uma unção de Deus virá sobre esta igreja, nos preparando para o momento do arrebatamento da igreja, que já está para acontecer. Ódio, que mais? Discórdia entre os irmãos, entre pessoas. Que mais? Ciúmes, ira. Como nós temos gente irada e o diabo aproveita da situação. Pastor, não pode irar? Pode. O mesmo Paulo falou, choreis, mas não pequeis. Mas tem tanta gente que o diabo consegue levar ele à ira, e quando ele fica irado, ele mete a mão na cara do filho de qualquer jeito. Ele mete a mão nas panelas e quebra tudo. Ele mete o celular no chão. E se já fizemos isso, se já fez, tem que pedir perdão hoje, porque isso pode levar-nos para o lugar do diabo. Na hora da ira, a gente fala besteira, a gente xinga. Na hora da ira, a gente entristece o Espírito Santo. Na hora da ira, e ira é obra da carne, egoísmo, pensar em você. Ei, o céu não é só para você não, é para aquela pessoa que você não gosta dela. Quer ir para o céu sozinho? Aquela pessoa que você não vai com a cara dela, precisa ir para o céu também. Egoísmo, que mais? Dissensões, né? Facções, divisões entre a igreja, inveja, embriaguez, bebedeira. Tem probleminha que é a cervejinha não. Vai nessa, irmão. Vai nessa. Aquela bebida forte, vai nessa. Não é tempo para isso mais não, irmão. É tempo de beber da água da vida. É tempo de santidade. É tempo de despir de todas essas coisas. É tempo de voltar a Deus. É tempo de parar com essas coisas todas e focar a sua visão do Senhor. Fiquei horrivelmente desesperado quando eu fiquei sabendo um tempinho desse que um pastor da nossa igreja, vou falar nome não, eu já tinha prometido para mim que eu não ia falar essas coisas, estava lá no shopping Porto Velho, sem ninguém ver ele, mas os irmãozinhos de Porto Velho começaram a andar dentro do shopping, porque é muito bom ir no shopping, e está lá o nosso pastor, mas não sei quem, sentadinho lá numa mesinha, não é o pastor de Porto Velho não, tá bom? E nem de Rolim de Moura, agora eu vou parar por aqui. Então, porque tem um monte de Rolim de Moura aí, né? Pastor sentado lá, tomando chopinho, chopp, e os irmãos passam, é chopp mesmo. Irmão, essas coisas só escandalizam o evangelho, essas coisas não são para nós. Nós temos tantas coisas melhor do que isso, para poder ingerir em nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, e precisa glorificar o nome do Senhor nosso Deus. Que mais? Inveja, embriaguez, orgias, coisas semelhantes. E eu os advirto, escuta essa, irmão. E eu os advirto, como antes já vos adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino dos céus. Irmão, você acha que o Espírito Santo está mentindo aqui? Você acha que isso aqui é verdade? Nós lutamos contra essas coisas? Lutamos. Tem hora com a cervejinha gelada. Eu não tomo porque eu nunca tomei, graças a Deus. Um dia eu experimentei, achei muito ruim. Achei que Coca-Cola é um pouquinho melhor. Trem amargo. Sei como as pessoas gostam daquilo. Cachaça, meu Deus do céu. Irmão, a gente batalha contra isso aí. E precisamos vencer. Se não entra no reino do céu, para onde vai? Para o lugar que é do diabo e os seus anjos. Não é para o homem. E se a minha Bíblia diz que que a pessoa que tais coisas praticarem, vão para lá, irmão, pode arrumar desculpa que quiser arrumar, pode querer falar eu acho quantas vezes quiser, mas não vai, porque a palavra do Senhor diz que não vai. Agora abra sua Bíblia no outro texto. Lá no Apocalipse, para nós já ir para a parte final.
Apocalipse capítulo 21. Apocalipse capítulo 21, eu falei, tem uma palavra que fala adultério ali, mas tem a danada fornicação, viu, irmão? Outro texto fala fornicação, talvez uma outra versão fala fornicação no lugar de libertinagem ou de imoralidade. Fornicação é relacionamento de solteiro com solteiro. Se um casado tem um relacionamento com a solteira ou um solteiro, o solteiro comete o pecado de fornicação. E o casado comete o pecado de adultério. Tem a lascívia, tem o defraudar, que está em outros textos. É você despertar desejo numa pessoa que você não pode consumar. Há uma namoradinha só, um beijo na boca. Não tem problema não, acho que não estou traindo a minha esposa não. Uma viagem aí dentro do ônibus, dentro do avião. Uma viagem aí lá num canto, lá na paradinha, numa determinada estrada. Eu conheci lá uma morena, eu conheci lá uma irmã, e dei uns amassos nela, uns agarros, passei a mão para cá e para lá, não é? Ela ficou toda arrepiada e eu também. Me deu vontade, eu não fiz. Eu não caí, já caiu faz tempo. Você cometeu um pecado. Já caiu faz tempo. Jesus está chegando. E não tem para onde fugir dessas verdades absolutas, irmãos. Igreja de Jesus. Igreja marcada para o arrebatamento. Povo de Deus, vamos estar atentos à voz do Espírito Santo. Jesus falou que aquele que tem ouvido, escuta o que o Espírito diz à igreja. O mundo diz uma coisa que não condiz com as Escrituras. E nós precisamos preferir ficar com as Escrituras sagradas. E entrar na batalha para vencer. E entrar na batalha para superar, e entrar na guerra para vencer, e quando bater, tocar a trombeta e chamar o seu nome, você possa então ouvir a voz bem forte, suando no seu ouvido, e você subir a encontrar com aquele que vem buscar a sua igreja. Capítulo 21 de Apocalipse. Tem Bíblia aí, irmão? Então acompanhe, por favor. Capítulo 21, versículo de número 8. Eu vou ler o versículo 6. Disse-me ainda: está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber de graça, gratuitamente, da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isto que está no contexto, não vamos ler agora. E eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Agora escuta. O lago de fogo é para o diabo e seus anjos. Ele luta para levar a gente para lá. E levando através disso aqui. Mas os covardes, ei, meu irmão, se nós tivéssemos tempo para ver detalhadamente cada palavrinha dessa, você vai levar para casa os textos e remeditar. Quanta gente tem covardeado diante das verdades do Senhor, sido covarde, diante de ministério, diante de dons, diante de talentos, diante de pedidos de Deus, diante de verdade de Deus. Quanta gente tem sido covarde, não obedecendo o ID de Deus, covarde dando mau testemunho, covarde não tendo coragem de confessar que é cristão, covarde cedido a tentações. Quando as pessoas têm sido covardes diante da fé cristã, diante de amar as pessoas que tanto Deus pede, covarde diante da possibilidade de perdoar, de liberar perdão e não libera, de amar e não ama, covarde diante de tantas coisas que o Senhor tem pedido para nós. E diz que os covardes, os incrédulos,
Nós pensamos que os incrédulos e aqueles que não veem o evangelho, está no mundão lá, aqueles são os ímpios. Escuta aqui, irmão. Incrédulos são aqueles que conhecem a palavra de Deus e não acreditam. Que tem de gente dentro da igreja incrédulo, irmão. O que tem de obreiro incrédulo, irmão. O que tem de gente incrédula dentro da igreja. E a incredulidade leva a tentar até mesmo afrontar Deus, as verdades dele, discordar de Deus, arrumar seus caminhos, desculpas, a desacreditar nos princípios de Deus. Por isso tem essa igreja toda atrapalhada aí. Tudo quanto é tipo de gente que crê de tanto jeito, por causa da incredulidade. Desvalorização de ministérios, desvalorização da maneira de Deus governar a igreja. Jesus é o cabeça, mas Ele estabeleceu na igreja, que é o corpo, pastores, evangelistas, mestres, profetas. E aí Ele estabelece através dos apóstolos, presbíteros, diáconos. Ele estabelece liderança, Ele estabelece forma de governar esta multiforme igreja, que é a manifestação da sabedoria dele e do poder dele na face da terra. A incredulidade. E diz que os incrédulos, os depravados, todo tipo de depravação, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, de novo, porque é uma área mais perigosa hoje, que o diabo mais tem trabalhado, desde aquelas épocas. O diabo tem trabalhado nessa coisa tão gostosa, que se chama sexo. E os que praticam feitiçaria, aos idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Está entendendo, irmão? Esse é o lugar do diabo e seus anjos. Não é o seu, não. Agora vamos para o 22 para encerrar e para a parte final. Capítulo 22 de Apocalipse, lá no versículo de número 12. Fala assim, Jesus dizendo: eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. 14. Felizes os que lavam as suas vestes, e assim têm direito à árvore da vida, e podem entrar na cidade pelas portas. Agora, escuta, fora ficam os cães. Não é os cachorros não, viu? Lembra que Jesus falou a respeito dos religiosos? E Ele proibiu dar as pérolas aos cães. Esses aí não merecem não. Ei, não dá pérolas aos cães. São pessoas que conhecem, mas só conhece para a sua própria perdição. Só para discussão, só para debates. Ficarão de fora os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidade sexual, de novo. Os assassinos, os idólatras, todos que amam e praticam a mentira. Agora que vai mais longe. Praticam e amam a mentira. Tem vezes que a gente mente, ou a pessoa é um mentiroso, mas tem aquele que ama mentir. Tem pessoa que ama mentir. Ele inventa mentira para poder manifestar o seu amor por ela.
Sério. E não é brincadeira não. Jesus falou assim: passa o céu, passa a terra, mas essas palavras não passam. Pastor, horrível, terrível palavra é essa. Não é não. É impossível, pastor, não é não. Eu vou te provar que não é. Abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 16, versículo 18. Você já sabe de cor. Mas vamos abrir. E vou te mostrar que nós temos condições de viver diante de tudo isso e não ceder. Viver vitorioso. Não quer dizer que não vai ter vontade, vai ter. Mas nós vamos superar a vontade. Não quer dizer que nós não vamos ser tentados, vamos ser tentados. Mas nós vamos vencer a tentação. E o diabo vai quebrar a cara conosco. Mateus capítulo 16, versículo 18. Jesus chega para os discípulos e pergunta assim: ó, o que o pessoal aí fora fala que eu sou? Quem eu sou? Ah, Senhor, uns falam que o Senhor é Elias, outros falam que o Senhor é João Batista, outros falam que o Senhor é um profeta. E vocês, que dizem quem eu sou? E aí os discípulos falaram, e aí Pedro falou: olha, Senhor, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, tal. E Jesus responde para Pedro, mas eu quero estar no versículo 18, fala assim: e eu te digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão contra ela. Irmão, as portas do inferno não podem contra a igreja de Jesus. E aí você fala assim: pastor, mas tem tanta gente que é crente, está vivendo uma vida derrotada, porque não é a igreja verdadeira como precisa ser. Não está ligado em Cristo como precisa estar ligado. Não está dependendo de Cristo como precisa se depender. Por isso que Paulo chega para os irmãos de Éfeso: olha, revestivos do poder de Jesus Cristo. Vistam-se da armadura do Senhor, enchei-vos do Espírito Santo. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja, mas a igreja que tem o cabeça como governador dela. Qual é a porta do inferno? São tudo isso que nós mencionamos hoje. Quando vem lá a proposta do adultério, é uma porta do inferno para você, meu irmão. Quando vem lá a proposta da fornicação, é a porta do inferno, meu irmão. Quando vem a proposta de enganar, é a porta do inferno, meu irmão. Quando vem a proposta de roubar, é a porta do inferno, meu irmão. Quando vem a proposta de trapacear, é a porta do inferno, meu irmão. Abrindo para você: se você consumar, se você adulterar, se você mentir, se você enganar, a porta está aí e você está caindo dentro do inferno. Mas quando essa porta se abre, quando essa proposta se vem, e você é servo de Cristo, está ligado em Cristo, está tendo intimidade com Cristo, é servo de Cristo, está no comando de Cristo, você vai dizer não, e as portas do inferno não vai prevalecer, e você vai permanecer de pé, vivendo uma vida santa, agradável, lutando e sendo mais do que vencedor todo dia na sua vida. Pastor, diz que as portas do inferno prevalecem contra a igreja, e aquela igreja lá, morrendo todo dia, pastores morrendo, crentes morrendo, decapitado, degolado. Sabe o que é aquilo? As portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Eles não negam a fé, eles não cedem ao pecado, eles não cedem à incredulidade, eles não cedem, eles morrem por causa do evangelho. O diabo não consegue pará-los. O diabo não consegue levá-los a negar Jesus. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Jesus. Quando eu cedo, a porta do inferno está prevalecendo. E eu estou correndo o risco de estar lá dentro onde não é meu lugar.
A porta do inferno não prevalece quando vem a proposta para ganhar muito dinheiro de maneira desonesta e você fala: não, prefiro comer arroz com feijão, mas não vou para o lugar que não está reservado para mim. As portas do inferno não prevalecem. Moça, quando aquele rapaz fala assim: vamos transar ali, antes de você casar, você vai dizer: não! As portas do inferno não prevalecem quando você está em qualquer lugar e vê uma proposta indecente. Quando vem o pensamento que vai desagradar a Deus, você diz não, você vence o pensamento. Você levanta a sua voz e diz: eu sou servo do Senhor Jesus, eu sou igreja de Cristo, e Cristo tem um propósito comigo nessa terra, e eu sei muito bem para onde eu vou, e sei muito bem o que acontece com aqueles que negam a fé. O meu Cristo, Ele falou para mim, que se eu negar Ele diante dos homens, Ele me negará diante do Pai que está no céu. Então, as portas do inferno não prevalece contra a igreja do Senhor Jesus. Prevalece contra a igreja de nome, contra a igreja clube, contra a igreja orfanato, contra a igreja Pai, conforme nós aprendemos na nossa lição aí da célula. A porta do inferno prevalece contra aquele que é incrédulo, prevalece contra aquele que não abre o coração para o Senhor, que vive do seu jeito e da sua maneira. Essa igreja materialista, que se vende, que se troca, mas contra a igreja de Jesus, a porta do inferno não prevalece. Pastor, e aí? Como que eu faço para ser essa igreja? Aí Jesus dá todas as condições. Jesus fala: olha, minha igreja, eu passo uma procuração para vocês, do meu nome, e eu assino com o meu sangue derramado na cruz do Calvário. Como que eu vou vencer, pastor? É tão difícil, o diabo é tão forte, a carne é forte, nós temos 3 inimigos terríveis, precisamos ter consciência disso. Primeiro inimigo, a nossa própria carne. Isso aqui, querido, é o inimigo terrível. Por isso que Paulo fala: todo dia eu esmurro a mim mesmo, eu batalho contra mim mesmo, por causa da minha carne. Outro inimigo é o mundo, esse mundo aí, esse sistema, esse jeito do pecado, que o pecado tem levado as pessoas a viverem. O outro inimigo é o próprio Lúcifer, com seus demônios, com seus espíritos. Como que eu consigo ser essa igreja que as portas do inferno não prevalecem? Tem irmão que a incredulidade tão grande, fala assim: que irmão lá está na miséria, sabe por quê? Vai dizer que não é igreja? Não é igreja? E está vivendo essa vida miserável? E eu estou aqui, não sou tão fiel como ele fala, e estou aqui na boa. Será que as portas do inferno têm prevalecido na vida de quem? Levado você a não ser fiel, levado você a viver uma vida assim, daquele jeito, e o irmãozinho talvez está lá, matando sapo-murro, mas ele não teve coragem nem uma horinha de negar a fé em Jesus. De deixar de dizer que é cristão. De cuidar da sua boca. De cuidar da sua mente. De cuidar da sua comunhão, da sua oração. Com seu jejum, com a sua presença, na presença do Senhor. A porta do inferno não prevaleceu, ele não teve coragem de ceder, ele não teve coragem, ele permanece com a cabeça erguida e dizendo de todo o coração: eu sei em quem eu tenho crido e ele vai cuidar da minha vida. E Jesus fala: vocês podem, eu dou para vocês o meu nome.
No meu nome, vocês expulsarão demônios. No meu nome, vocês orarão e farão maravilhas. No meu nome, vocês pedirão ao Pai e Ele ouvirá vocês. No meu nome, principados e potestades serão jogados por terra. No meu nome, vocês pisarão na serpente. Serpente, quando Jesus dizia isso para os discípulos, simbolizavam espíritos malignos, demônios. No meu nome, vocês pisam na serpente e nos escorpiões. No meu nome, nada, absolutamente nada, fará dano na fé de vocês, na vida de vocês. No meu nome, vocês serão igreja que as portas do inferno não prevalecem contra ela. E ele nos dá outra coisa linda: o Espírito Santo. Vou embora, mas não vou deixar vocês sozinhos, como filhos sem pai, órfãos. Quando Jesus estava com os discípulos, Ele consolava eles. Mas Jesus podia estar em um só lugar de uma só vez, enquanto Ele estava em carne. Eu vou, mas eu vou mandar o Espírito Santo. E Ele vai ensinar para vocês toda a verdade. Ele vai revelar toda a vontade do Pai na vida de vocês. Vão para Jerusalém, fica lá. E sereis revestidos de poder. E aí vocês serão testemunhas do meu nome. Aí as portas do inferno não vai prevalecer contra vocês. Enquanto Pedro não era cheio do Espírito, não tem entendido isso. Pedro negou Jesus, talvez como eu e você temos feito. Pedro foi covarde, Pedro escondeu, Pedro mentiu, Pedro enganou. Mas a hora que ele entendeu e abriu o coração para o Espírito Santo e foi cheio do Espírito, ele não foi mais covarde, ele enfrentou a autoridade, ele não cedeu, ele não mentiu, ele não enganou, ele teve coragem, teve até coragem de morrer pregado numa cruz, de cabeça para baixo, porque ele disse: eu não sou digno de morrer como meu mestre. Queriam pregar ele num madeiro, eu não sou digno, me prega de cabeça para baixo. O João, que talvez estava com medo, aquele João da ilha de Pátimos, antes de ser jogado da ilha de Pátimos para ser comido pelas feras, na hora da maior crise dele, a hora que ele teve as maiores revelações, ele tinha sido jogado num tacho de azeite fervente. Queriam matar ele. Jogaram ele no tacho de um azeite fervente e o Senhor o livrou. Mas ele não negou a fé. Ele não negou. E para aqueles que não negarão a fé nesses últimos dias, o Senhor tem revelações extraordinárias. Querido, no meio das maiores crises e dos maiores problemas na sua vida nesses últimos dias, no meio das maiores tentações e das maiores emboscadas que o inimigo te colocar, é a hora que Deus vai manifestar na sua vida e vai te dar força. E sabe quem o Senhor está querendo esses dias? Homens e mulheres que estejam prontos a serem verdadeiros heróis da fé. A igreja que o inferno não prevalece contra ela. Ah, mas o mundo está aí, a igreja está sendo sufocada. Não, negativo. É a maneira de Deus filtrar a verdadeira igreja. Os verdadeiros cristãos. É a maneira de Deus trabalhar. É a figueira chacoalhando. É o machado sendo jogado na raiz da árvore. É hora do Senhor saber quem é. A igreja que não vai, que vai prevalecer. A igreja que o inferno não prevalecerá contra ela. A igreja que não vai ceder às leis que vêm de contramão com o evangelho. A igreja que o pastor não vai deixar de pregar a verdade, porque existe uma lei acima da palavra.
E ele vai deixar de pregar, dizer que isso aqui é pecado, aquele outro é pecado. A igreja que vai estar sempre com isso aqui na mão, é outra ferramenta, é outra maneira que Jesus deu para nós sermos a igreja que o inferno prevalece contra ela. A espada de dois gumes, a palavra de Deus na mão. A igreja hoje tem sido uma igreja analfabeta, por falta de conhecimento da palavra e da verdade. O inferno tem prevalecido contra ela. O diabo tem arrastado milhares e milhares de crente para estar garantido a ida com ele para o lago de fogo que foi feita para ele e seus anjos. Mas só que entre essa igreja existe uma igreja que não aceita ir para este lugar que não é destinado a nós, mas está com a sua expectativa voltada para o arrebatamento, para a herança que está lá em cima. E a maior preocupação dele não é juntar tesouro da terra, vai fazer o que Jesus falou: ajuntai-vos tesouro do céu. Amém, Senhor. É lá a sua morada eterna. É lá a nossa morada eterna. Fica de pé.